O 12º orçamentário mensal da Câmara de Vereadores dos municípios é fruto de um repasse feito pelo Executivo. Ele corresponde, por lei, a uma porcentagem de renda total da cidade no ano e que ainda é dividido entre todas as contas secretarias. Em dezembro, o valor economizado pela Casa de Leis retorna aos cofres públicos para ter outro destino. Em Ribeirão Preto, atualmente, a Prefeitura destina 4,5% do orçamento da cidade, além do pagamento de salário de 49 aposentados e pensionistas da Câmara. Em 2017, foram pagos R$ 65.656.393. Destes, pouco mais de 14 milhões voltaram para a cidade na promessa da construção de uma unidade do AME, Ambulatório Médico de Especialidades. O que não aconteceu. Relativo ao ano passado, o ex-presidente acredita que fez economia por se tratar de um ano que Ribeirão Preto mudou de 22 para 27 vereadores. O prefeito Duarte Nogueira esteve no ano passado mesmo com o governador, então governador Geraldo Alckmin, fazendo a solicitação. Nós tivemos a liberação no Palácio dos Bandeirantes, a autorização do governo do estado, né, em relação à área, ao terreno esse localizado na rua Visconde Umirim, com fundo para a Avenida Monteiro Lobato, ao lado da FATEC na Vila Virgínia. Acredito muito que teremos o AME+, com a economia da Câmara Municipal de Ribeirão Preto entregue para a população até o final de 2020, eu vejo dessa forma. Esse repasse que a Prefeitura faz à Câmara chega até ser um pouco maior do que algumas secretarias mesmo recebem. Ele é o quarto repasse. Nós temos como maior despesa aqui educação 25%, obrigatoriamente. Saúde 15%, claro que se gasta muito mais de 25%. O salário dos funcionários, que hoje está mais de 50%, ele é o quarto. A despesa maior, que é 4,5%. Tendo essa sobra, retorna. Retornando, ela volta novamente para o cofre. Aí a prefeitura pode investir esse dinheiro em educação, saúde, pagamento de funcionários. Por quê? Porque retornou para o cofre da prefeitura. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os presidentes das câmaras municipais. Em Ribeirão Preto, Igor Oliveira. Em São Carlos, Júlio César Pereira. Em Sertãozinho, Márcia Moreira de Souza. E em Franca, Donizete da Farmácia. Começar aqui por Ribeirão Preto, quero conversar com o presidente Igor Oliveira. Cidadão que ouve, presidente, a cifra, 14 milhões e tal, acha que isso poderia ser um pouco maior na hora de devolver dinheiro para a prefeitura. Por que isso não foi possível até hoje? Boa tarde. Boa tarde, Roberto Ribeiro. Boa tarde também, Rafael Aguiar. Cumprimentar os gestores do Legislativo, Donizete de Franca, o Júlio de São Carlos, a Márcia em Sertãozinho e o Jefferson em Araraquara. Agradecer a oportunidade e parabenizar o Sistema Clube de Comunicação, integrando, juntamente com a macro-região de Ribeirão Preto, um assunto de extrema importância para a nossa cidade e para a região de Ribeirão Preto. Dizer que nós estamos à frente do Legislativo há 11 meses, professor Roberto Ribeiro, e nós, juntamente com o planejamento, com os servidores da Casa, decidimos nesse ano reduzir o orçamento da Câmara Municipal. Está previsto no artigo 29 da Constituição o repasse de até 4,5%. Nós, com planejamento, reduzimos para em torno de 4%. Dá uma economia de 6 milhões a mais para o município de Ribeirão Preto para o ano que vem, para o ano seguinte. Além de toda a economia que nós fizemos à frente desses 11 meses deste ano de 2018 na Câmara Municipal. Somando a economia com a diminuição de orçamento, vai chegar em torno de 21 milhões de reais. Como disse o secretário da Fazenda, isso pode ser investido em saúde, em creches. Nós temos um número de economia que nós estamos fazendo. Com a redução do orçamento, nós poderíamos construir, parecida com a creche do Paulo Gomes Romeu, 9 com esse valor para a cidade de Ribeirão Preto. Em relação da questão da saúde, nós temos um modelo de uma construção da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para Monteiro Lobato. Parecida com aquele modelo, nós conseguiríamos, com essa economia, em torno de 8 novas UPAs para a cidade de Ribeirão Preto. Fruto de um trabalho de gestão e, principalmente, zelo com dinheiro público. Presidente, só para eu entender, 14 milhões ou 21 milhões este ano?
Professor, nós economizamos cerca de 15 milhões de reais no ano de 2018, à frente da Câmara Municipal. Reduzimos também o orçamento para o ano que vem. A Câmara teria o direito de receber até 4,5%. Com análise, com planejamento, nós reduzimos esse orçamento. A cidade precisa, em outras áreas, em torno de 4%. Essa economia de 4% corresponde a 6 milhões. Com a economia que nós fizemos de 15, somando, total, para o ano que vem, para o orçamento da Prefeitura, à disposição do Executivo, 21 milhões de reais. Vou agora até São Carlos, Júlio César Pereira. Júlio, a situação na cidade de São Carlos é de necessidade de dinheiro. A Câmara está devolvendo quanto para a Prefeitura reutilizar o dinheiro dentro da própria cidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar toda a equipe da Bandeirantes por esse trabalho e dar essa oportunidade de a gente falar um pouquinho do que é essa convivência do Poder Legislativo com o orçamento do município. Nós sabemos, já foi dito pelo presidente, eu cumprimento todos os presidentes das câmaras da região, que nós temos um percentual por lei para se utilizar. Quando eu assumi a presidência, e aqui em São Carlos a presidência são 2 anos, assumi a presidência em 2017, eu já recebi o orçamento votado em 2016, né, que sempre o orçamento para o ano seguinte. E nós, logo no início da minha gestão como presidente, encontramos um problema seríssimo na saúde de São Carlos, vocês noticiaram também, as UPAs fecharam, né, e nós tivemos um problema muito sério na saúde. Logo no primeiro mês, é importante dizer que nós, imediatamente, por causa do problema, devolvemos orçamento já para a Prefeitura Municipal em torno de mais de R$500 milhão. Logo no comecinho de janeiro de 2017, para dar essa ajuda que é fundamental à necessidade de recursos naquele momento. Bom, trabalhamos o ano todo de 2017 pensando em adequar transparência e eficiência, nós temos uma gestão com êxito. Foi o que fizemos. Nós começamos a implementar todas as nossas compras de produtos e serviços através do pregão eletrônico. Isso gerou uma economia muito grande. Para se ter uma ideia, nós chegamos no final do ano devolvendo mais R$2 milhões para o governo, para ele se utilizar da forma que entendesse. Sabemos que o ordenador de despesa do município é o prefeito. A Câmara pode encaminhar o que fazer. É lógico que tem que ter um acordo, conversar, porque a Câmara está mais próxima da população e sabe da necessidade. Tanto é que no recurso devolvido em 2017, nós conversamos com a administração e fizemos o seguinte: esses recursos teriam destinado para a descentralização do SAMU, para para manutenção e reforma e modernização da maternidade da cidade de São Carlos, no leito SUS, fazendo com que esse recurso fosse bem aplicado. Foi isso que a Câmara Municipal fez junto ao orçamento. Vou agora até Sertãozinho, Márcia Moreira de Souza. A Câmara de Sertãozinho está de olho nos gastos, preocupada em poder devolver grana para que o cidadão que pagou imposto tenha retorno na saúde, na educação, na segurança. Boa tarde a você. Boa tarde a todos da Clube, boa tarde a todos os gestores legislativos da macro-região. Nós aqui de Sertãozinho assumimos a presidência em 2017, a mesa diretora assumiu em 2017 e desde então a mesa diretora e juntamente com os vereadores tivemos o desafio de cumprir com o compromisso de entregar o prédio próprio da Câmara Municipal que estava sendo construído desde 2008. E o nosso desafio foi cumprido. Nós conseguimos terminar a construção do prédio, conseguimos concluir, mudamos em setembro, faremos a inauguração agora, dia 8 de dezembro. E nesse nosso mandato, nós também tivemos o cuidado de administrar o dinheiro público com pregões eletrônicos, trazendo uma boa economia também na nossa gestão. E também vamos agora finalizar. Em 2017, nós devolvemos para o Executivo 1.540.000. E agora nós vamos devolver 800.054.
Muito obrigado. Vou à Franca agora, Donizete da farmácia. Está todo mundo devolvendo dinheiro, mas o cidadão também está perguntando se não poderia dar uma enxugada no campo administrativo da Câmara ou das câmaras da nossa macro-região para o dinheiro sobrar um pouco mais. Em Franca, tem muita gente trabalhando na Câmara e tem um dinheiro devolvido de quanto? Boa tarde a você. Boa tarde a todos, boa tarde aos presidentes da Câmara das cidades vizinhas participando, né? Nessa parte, a Câmara Municipal de Franca é muito tranquila, já que ela é considerada uma das câmaras mais enxutas do Brasil, nem do estado de São Paulo não é, uma das câmaras mais enxutas do Brasil. E hoje nós estamos fazendo uma previsão de devolução de 3,5 milhões, né, para o Executivo. Há um compromisso desses 2 milhões, que inclusive já foi repassado, adiantado, que há um acordo entre todos os vereadores e o prefeito municipal de repassar essa verba, esses 2 milhões da sobra da Câmara Municipal para a Santa Casa, já haja visto que a Santa Casa vem passando por problemas financeiros e deixando de realizar alguns serviços importantes, como cirurgia, né? E a saúde, na minha opinião, é prioridade. E essa economia, ela vem através de um gerenciamento transparente, né? A gente está procurando proporcionar alguma coisa que traga economia, mas ao mesmo tempo não desassistindo o trabalho dos vereadores, de todo o funcionamento da Câmara, da manutenção da Câmara e tudo mais. Então essa economia não é só do presidente, são de todos os vereadores, do funcionário mais simples até o alto escalão, né, que vem colaborando para que a gente possa ter essa economia, né? Essa economia vem sendo feita ao longo do meu mandato, né, com a participação de todos. A gente está economizando com inteligência. O que é? Nós instalamos torneiras que são econômicas hoje, né? Cortamos mais de 40% do gasto com água hoje na Câmara Municipal. Estamos instalando agora as lâmpadas de LED, que vai economizar 40%. E o principal, nós estamos instalando também em Franca, na Câmara Municipal, o pregão eletrônico, né? Haja visto que, para você, hoje o pessoal, eles têm um costume de fazer assim, vai vender para a prefeitura, para a Câmara, automaticamente os produtos já elevam o preço. É muito interessante isso daí, né? Eu vou dar um exemplo rapidinho, um serviço que a gente fez, que de R$33 mil foi cotado, eu consegui fazer por 4.600, gerando essa economia, mais uma vez lembrando a participação de todos nessa economia. Volto a Ribeirão Preto. O Igor Oliveira, presidente da Câmara. Presidente, para a gente entender, o senhor falou numa cifra que é realmente grande na hora de devolver o dinheiro para a prefeitura. Cidadão comum, ele tem como acompanhar para saber aonde esse dinheiro que a Câmara devolveu está sendo empregado, aonde ir? É importante também dizer o trabalho que nós estamos fazendo frente à Câmara Municipal de transparência. Transparência para a população de Ribeirão Preto, ter acesso a tudo o que acontece no Legislativo. Dentro de alguns dias vamos ter o aplicativo. Através do celular, a pessoa vai ter acesso das compras que acontecem na Câmara. Todas essas compras são realizadas por pregão eletrônico. Inclusive, agora fizemos a indicação para ter o sistema do governo do Estado, o BEC, trazendo mais segurança em licitação e trazendo economia também para o Poder Legislativo. É importantíssimo que a população fiscalize, tanto o Legislativo como o Executivo, para acompanhar para onde está indo esse dinheiro que está sendo devolvido para a Prefeitura. E a cobrança nossa será feita. Eu não posso deixar aqui de ressaltar o trabalho de todos os companheiros, vereadores da Câmara Municipal. A economia não é do presidente Igor, é de todos os demais vereadores que trabalharam com muita responsabilidade durante todo esse ano. E certamente, assim que fizermos a devolução para a Prefeitura Municipal, vamos fazer a cobrança, vamos ficar em cima do Executivo. Afinal, essa é a função do vereador, legislar e fiscalizar. E é isso que nós vamos saber, porque a população quer saber. O presidente Igor disse da economia, valor milionário, mais de 20 milhões em economia. Para onde que vai esse dinheiro? Nós queremos saber e nós vamos fiscalizar. E deixar também aqui que no primeiro semestre, professor Roberto Ribeiro, nós já devolvemos
cerca de 1,5 milhão para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, garantindo o 13º e o 14º das entidades ligadas à área da educação e também da Secretaria de Assistência Social. No total de 63 entidades que receberam este apoio da Câmara Municipal, fruto também da economia dos 27 vereadores. Vou agora até São Carlos, Júlio César Pereira. Júlio, para a gente entender, a cidade de São Carlos tem, por exemplo, pontos de alagamento que estão deixando a população assustada. O dinheiro que vocês estão devolvendo para os cofres públicos, esse dinheiro poderia ser levado para o combate especificamente das enchentes? Seria uma oportunidade de vocês conversarem diretamente com a Prefeitura? Professor, nós adotamos um sistema, quando nós trabalhamos o orçamento para 2008, eu fiz questão, junto com todos os vereadores, toda a nossa equipe de servidores, nós estabelecemos para a economia também cotas dentro da Câmara Municipal na estrutura e também o que nós fizemos, eu acho que é importante dizer isso, nós também abrimos mãos do orçamento. Nós tínhamos um percentual de até 6% do orçamento para se utilizar na Câmara e reduzimos isso logo que enviamos o orçamento. Então é óbvio que já nós economizamos no início, né, para ver o que a gente consegue devolver no final. O montante de recursos necessário para o combate às enchentes é um montante bem acima do que a gente consegue devolver, uma vez que o recurso não é tão grande comparado à necessidade das enchentes. O que a gente prioriza? Alguns setores. Por exemplo, como eu disse, nós visamos a saúde o ano passado. Esse ano, conversando com os vereadores, nós temos um déficit e um problema sério em relação aos asilos da nossa cidade e também à saúde. Então, nós faremos um trabalho com a devolução do recurso voltado para os asilos do nosso município e também para a saúde. Uma vez que o montante, como eu disse, é um valor muito baixo, perto da necessidade do combate à enchente. Mas é óbvio, professor Roberto, que o gestor dos recursos é o Poder Executivo, é o prefeito, e ele vai poder se utilizar. Mas dizendo que nós já abrimos mãos do orçamento, lá atrás nós temos uma Câmara muito enxuta, o salário dos vereadores é o menor da região, e a gente tem, desde 2008, o mesmo salário, é bom que se coloque isso também, e todos os mecanismos, olha, aplicativo, no começo de 2017 nós implementamos o aplicativo aqui, modernizamos o nosso site. Tanto é que o nosso site, você tem lá no ícone inicial do site, pagamento diário. Tudo que a Câmara paga diariamente está à disposição das pessoas para acompanharem, questionarem. Seja gasto com combustível, viagem dos vereadores, para onde vai, para onde foi, enfim. A Câmara está de portas abertas para que as pessoas conheçam e saibam o que está acontecendo. Então, isso gera o quê? Gera transparência e faz com que as pessoas acreditem no Poder Legislativo. Sabemos que está desgastado o poder no Brasil, todo o Poder Legislativo, mas nós temos que ter mecanismo de mudança. Tanto é, Roberto, só para finalizar, a Câmara Municipal de São Carlos é finalista do prêmio do Instituto Inovare, que premia as boas práticas públicas em relação à transparência e combate à corrupção. Isso é exemplo e isso que a gente quer deixar para a nossa cidade. Boa, Sertãozinho. Agora, Márcia Moreira de Souza. Márcia, para a gente entender e o cidadão aí de Sertãozinho começar a fazer as contas, qual que vai ser o dinheiro que a Câmara Municipal vai receber no ano que vem, partindo da Prefeitura? Qual que é a grana que vai entrar para o cofre dos vereadores também? O valor estabelecido, calculado para o ano que vem, foi o mesmo desse ano, 13.400.000 que a Câmara vai receber para usar durante o ano. Foi o mesmo valor desse ano. Pela Constituição, nós temos... podemos usar até 6% do valor líquido da receita do município. A Câmara Municipal de Sertãozinho é uma das câmaras econômicas também. Ela usa 3,4% do valor. E sempre devolvendo no final o restante que economiza durante o ano. Boa Franca agora, Donizete da Farmácia, presidente da Câmara. Ô, Donizete, para o cidadão de Franca, Câmara está custando um bocado, está custando muito dinheiro, poderia se pensar em diminuir, poderia se pensar em quê? Porque o cidadão também está olhando a atuação política e aquilo que a prática política da Câmara traz para o seu dia a dia. Realmente, se você observar,
igual eu disse no começo, a Câmara de Franca é uma das mais enxutas de todo o Brasil, né? E a população tem sempre o direito a acompanhando. Por exemplo, nós temos o portal da transparência na Câmara funcionando, né? E levando o pessoal ao conhecimento dos gastos da Câmara Municipal no dia a dia, né? Então, nessa parte, eu acho que a população entende que a Câmara em si vem feito um bom trabalho, né? É lógico que não é uma Câmara barata, mas para você ter uma noção, nós poderíamos pegar 21 milhões anual, né? E nós fizemos um orçamento em cima de 13 milhões e devolvendo ainda 3 milhões e meio, né? Então, você haja visto daí que a parte dos vereadores da Câmara Municipal em si vem satisfazendo, geralmente gerando a economia, né? Inclusive com a devolução. E essa economia, igual eu sempre falo, ela vem do simples faxineiro até o alto escalão participando. Quantos servidores tem a Câmara? Hoje temos 56 servidores. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto para falar alguma coisa também com o presidente Igor Oliveira a respeito de dados e de números. Eu recebi os números aqui, Igor, e diz o seguinte: 49 aposentados e pensionistas tem a Câmara Municipal. Esse pessoal se soma a quantos outros que estão na ativa? São 49 pensionistas que recebem da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Deixar bem claro para os telespectadores do Jornal da Clube, a Câmara Municipal de Ribeirão chegou a ter 235 comissionados. Nesta legislatura, na 17ª legislatura, que nós estamos trabalhando principalmente para resgatar a credibilidade do nosso poder legislativo, hoje nós temos 135 comissionados, uma queda muito grande e muito importante para o município, que isso gera economia, e num total de 93 servidores concursados. Pois não. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os presidentes das câmaras municipais. Em Ribeirão Preto, Igor Oliveira. Em São Carlos, Júlio César Pereira. Em Sertãozinho, Márcia Moreira de Souza. E em Franca, Donizete da Farmácia. Golfeto, depois de tantos números, de tantas explicações, o cidadão fica se perguntando em casa, ele que está nos acompanhando: caro manter uma Câmara Municipal, é muito milhão para cá e muito milhão para lá. Ô, Roberto, é caro, mas a gente vê que não é tão caro quando a gente compara com a ditadura. Quanto custa, não é verdade? Aliás, a pergunta que se faz em economia é quanto custa. Em economia, essa pergunta é básica. Em política, quid bono, em latim, a quem interessa? Por exemplo, o governador fez uma universidade em tal município, em Pirapora do Bom Jesus. Para quem que é bom? Para quem interessa? A quem interessa? Interessa a universidade a quem for trabalhar lá. Interessa a universidade a quem for estudar. Se for uma universidade pública, ele não vai pagar. A quem interessa? Essa combinação dos dois me permite concluir que essa geração está com uma grande oportunidade, de parlamentares principalmente, dos três níveis, do município, do estado, dos estados e da União, de resgatar a confiança perdida em boa parte na classe política. É claro que é um risco, e é profundamente injusto, generalizar. Todo jornalista é mentiroso, todo advogado é bandido, todo político é ladrão. E essa generalização é injusta e trabalha de maneira impressionante contra a democracia brasileira. Nós precisamos separar as coisas e fazer justiça, nominar quando necessário. Embora o direito romano nos diga que nomina sunt odiosa, dar os nomes é odioso, mas às vezes é necessário. E muito necessário. E muito necessário. Na verdade, Roberto, o que ocorre é que a confiança, fio de barba, fio de bigode, de onde vem fiado, fiança, fiusa, fidúcia, alienação fiduciária. Confiança, eu já falei uma vez, vou repetir, constrói-se a prazo e perde-se à vista. E essa confiança de fio de bigode, de fio de barba, é a barba que os profetas deixavam.
para todos verificarem. Em mim vocês podem confiar. E o resgate da barba é a exteriorização da confiança que não tem que estar na barba. Tem que estar na alma das pessoas, no cérebro e nas ações. E o que nós verificamos de modo claro é que a necessidade vem exatamente da matéria-prima com que se faz economia, vem exatamente da etimologia da palavra. Político e urbanista são a mesma coisa. Polis, no grego, polis quer dizer cidade, daí vem político. Político, política. E urbe, em latim, quer dizer cidade. Então, o urbanista que deve fazer funcionar a cidade é o mesmo ser importante, só que o político é legitimado pelas urnas e o urbanista tem que ser legitimado pelo concurso público, são portas de entrada diferentes, mas que, na verdade, têm funções similares. O político, o ser político, que nasce das urnas, ele tem a confiança do voto e o outro não tem a confiança do voto, mas tem a legitimidade do concurso público que permite que a população exija de ambos a mecânica de funcionamento de uma cidade. Só que hoje, Golfinho, me permite... Claro, claro. O que a gente sente é o seguinte, nós vamos lá, nós votamos. Passaram lá 2, 3, 4, 5 meses, não me lembro mais em quem votei. Isso. A população, de uma maneira geral, é assim que ela está reagindo. Aí depois ela não se sente representada na Câmara, seja lá qual for. E ela olha e fala, nossa, mas gasta tudo isso daqui. Isso. Aí ela começa a ser informada que pode-se aparecer o voto distrital, misto ou não, para que a gente tenha a proximidade com o político eleito na minha zona eleitoral, no meu bairro, para cobrar. É impossível que a cidade esteja na situação que está. Então nós vamos conversar, eu vou cobrar. Me parece que é muito claro isso, quer dizer, está faltando eu ter confiança em você como político e mais, vem você o meu representante. Exatamente, um representante que faz jus ao voto recebido do representado. Sim. Agora, o representante da política, ele precisa ter consciência do seguinte, política é teatro. Tá. Política, nós representamos... Então, às vezes é um canastrão. Porque política é um teatro. E, na verdade, o que nós temos é que o político do município, ele é o Edes, que é a construção, o habitat. As pessoas dizem Aedes, não, é Edes em latim. Porque senão nós vamos ler Wilson. Em inglês é Wilson, é o nome do ser humano, né? Então, Edes, a Egipte, é o idiota que não sabe falar e quando é corrigido não gosta. Então, mas ele, na verdade, o que é o Edes? Habitat do inseto, construção. Não é casa, casas é domos, né, de domicílio. Então, Edes, uma grande construção, um edifício. Uma pequena construção, uma edícula. E quem é que acompanha a construção e o desenvolvimento da cidade? O edil, o vereador. Esse é que é o urbanista, aquele que tem o olho. Porque as pessoas dizem assim, esse vereador de tal cidade, né? E o voto distrital que você falou, eu vou só dizer que São Carlos, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Franca e vários municípios da região votaram muito mais em gente de fora, negando o voto distrital, do que gente da própria cidade e da própria região também. Isso é no macro. Isso, no macro, exato. Quando for no micro, pode não ser. No micro, nós teríamos que experimentar o voto distrital, exatamente. Mas só tem o bônus e o ônus. Mas então, o vereador que acompanha o desenvolvimento da cidade. E é importante. Afinal de contas, nós precisamos também levar na devida conta ações táticas sem objetivos estratégicos são contraproducentes. Tática, no começo da arte da guerra, era a caça. Tanto que nós temos no tático móvel da polícia, era a caça do animal, da onça, do bicho que fosse. Né? Atualmente, dentro de uma viatura da polícia, está sempre soldados, que são aqueles que vão à caça do marginal. Mas a estratégia é dirigida pelo Estado-Maior. Generalistas, mas coronéis, oficiais que estabelecem a estratégia. A estratégia, portanto, dentro da arte da guerra, tem um plano diretor estratégico, que percebe que uma cidade
é um local onde existe, onde é o palco do cenário da existência do ser humano. Então, Alberto, você vê que o vereador tem uma importância tão acentuada que uma edilidade é o local onde se pode ter certeza de que se está construindo o futuro de uma realidade política que o Brasil começa a construir, que tem intensificado e que pode partir para o resgate da confiança da classe política. O resgate que se faz exatamente com atos, com atitudes imediatamente dentro desse campo. Aliás, a primeira função do vereador não é legislar, é fiscalizar, no qual ele é acompanhado pelo Ministério Público, pela mídia, pelo Tribunal de Contas antes, pela sociedade civil, pelas organizações não governamentais. Fora essa função do vereador, é o trabalho de construir a cidade e receber as queixas dos munícipes para ver se consegue introduzir dentro do plano diretor estratégico como ações táticas. Precisamos saber escolher também. Muito obrigado a você. Esse é o primeiro problema. Obrigado, Golfeto. Obrigado você, Roberto. Bom fim de semana. Obrigado.